se assentar. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos para o terceiro tema desse mês, transformados pelo louvor. É um assunto muito importante, né? Muito importante. Glória a Deus por isso. E eu creio que, de alguma forma, o louvor dessa noite já está tendo efeito na sua vida, no seu coração e na sua mente. E esse é o resultado do louvor. E nós vamos aprender um pouquinho mais essa noite. Abra sua Bíblia. Nós vamos ler lá no Antigo Testamento, no segundo livro de Reis. Na minha outra pregação, eu preguei em 1 Reis e falei do profeta Elias. Hoje eu quero falar do profeta Eliseu. Olha onde nós vamos para falar de louvor, hein? Nós vamos lá atrás, no Antigo Testamento. Parece que seria mais fácil falar agora, né? No Novo Testamento. Mas lá no Antigo Testamento, no livro de Segundas Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 3, nós vamos ler só do versículo 11 ao versículo 18. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 11. A minha tradução talvez seja um pouco diferente da sua, porque eu gosto de uma tradução mais moderna. Vamos lá. Versículo 11. Então Josafá perguntou: não há aqui um profeta do Senhor? Se houver, podemos consultar o Senhor por meio dele. Um dos oficiais do rei de Israel respondeu: eita, como eu gosto desse momento. Um dos oficiais do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era ajudante de Elias, ou eles falavam o moço, né, o aprendiz de Elias. Sim, o Senhor fala por meio dele, disse Josafá. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Judá e o rei de Edom foram consultar Eliseu. Versículo 13. Por que veio me procurar? Aqui já estão falando com Eliseu, né? Perguntou Eliseu ao rei de Israel. O rei de Israel, porém, disse: vim procurá-lo, porque foi o Senhor que chamou esses 3 reis só para entregá-los nas mãos do rei de Moabe. Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, eu não lhe daria atenção alguma, se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá. Agora, traga-me alguém que saiba tocar harpa. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, este vale seco se encherá de poços de água. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, mas o vale se encherá de água. Terão o suficiente para vocês, seus rebanhos e outros animais. E como se isso não bastasse, o Senhor ainda entregará o exército de Moabe em suas mãos. Vamos orar ao Senhor? Te damos graça, ó Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Obrigado por termos chegado a esse local. Obrigado pela oportunidade de louvar o Senhor, pois foi o que nós fizemos até este momento. E agora nós queremos ouvir a Tua palavra. Queremos entender o que o Senhor deseja de nós. Quais são os Seus planos para nós. Como o Senhor vai agir, ó Deus, por meio de nós e através de nós e em nós neste momento. Abençoa, Senhor, as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos,
Eu nunca estudei a fundo, assim, né? E na teologia geralmente não tem, né, esse assunto de louvor, né? Essa questão, porque o louvor não é uma coisa... Porque as pessoas sempre pensam que louvor e adoração, algumas pessoas pensam que é a mesma coisa, né? E não é a mesma coisa. Louvor e adoração são diferentes. E eu nunca estudei muito bem isso, né? Eu sei por ler a Bíblia alguns assuntos. E eu fui pensar um pouco mais a respeito da questão do louvor. Então, o que é louvor, né? Que é o assunto dessa noite. Louvor é o ato, né, segundo o dicionário, de enaltecer, exaltar a ação de alguém. O seu filho, né, foi aprovado com louvor. Alguém deve ter ouvido isso já, né? Seu filho foi aprovado com louvor na prova de matemática. Ou seja, o menino foi aprovado com honra, distinção no exame que fez. Agora, esse é o normal de louvor. Você já deve ter ido em uma apresentação do seu filho na escola. Você já deve ter ido em algum show musical ou num teatro, mas não para ouvir a palavra, mas para ouvir uma peça de teatro. E conforme vai se desenvolvendo a peça de teatro, a apresentação de alguém, o que nós fazemos? Batemos palma, não é isso não? O que nós estamos fazendo com essas pessoas? Nós estamos louvando elas, nós estamos enaltecendo elas, nós estamos reconhecendo o que elas estavam fazendo, o que a pessoa está fazendo. Isso é louvor, você enaltecer o seu filho por alguma coisa boa que ele fez. E até os psicólogos, né, eles dizem, olha, você tem que recompensar o seu filho quando ele fizer as coisas certas. Você tem que honrar o seu filho, você tem que dar um presente muitas vezes. Por quê? Porque você está honrando, então você está louvando alguém. Olha como é interessante, né? E esse é o ato de louvar alguém, de reconhecer o que aquela pessoa fez. E na Bíblia, louvar é mostrar apreço e gratidão a Deus. E eu já vi muitas pessoas entrarem na igreja, né? E sentarem no banco da igreja, e na hora do louvor a Deus, essa pessoa ela fica sentada, de braço cruzado, ela não se levanta. Aí eu fico pensando, o que essa pessoa veio fazer na igreja, no meio do povo de Deus? Essa pessoa está lá, e eu já vi, muitas vezes as pessoas, elas vão para um teatro, ela bate palma, ela vai no show de um cantor, ela bate palma, assovia, né? E faz gestos, quer tirar uma foto, tudo isso é você estar honrando aquela pessoa. E na Bíblia, louvor é mostrar apreço e gratidão a Deus. Quando louvamos a Deus, o que nós estamos fazendo? Até nas músicas. E nós acompanhamos a música porque a música foi preparada, a letra foi preparada justamente para nos conectar com Deus. Nós não estamos num show de uma banda de rock ou qualquer outra banda que seja. Nós estamos na igreja e nós temos uma letra aqui. E eu gosto muito, né, como o Alessandro falou, que da música do Renascer Praise, que foi tirado de uma palavra de Deus. Isso é muito bom. Você cantar uma música que foi tirada da própria Bíblia. Nós estamos levando a nossa mente, o nosso coração, a louvar a Deus, a mostrar a nossa gratidão. E quando nós louvamos a Deus, nós lembramos de tudo, ou quase tudo, não dá para lembrar de tudo, mas lembramos do que Ele fez por nós, do que Ele está fazendo por nós. E tudo que Deus faz é perfeito, é com excelência. Deus não faz nada
Como que alguém que é perfeito pode fazer alguma forma de qualquer maneira? Deus faz tudo, tudo. Isso pode ser até difícil de nós entendermos. Deus faz tudo com excelência. Tudo. A maior prova disso é que Ele enviou Jesus Cristo ao mundo. O seu único Filho. A maior riqueza do céu era Jesus. E Deus enviou Ele ao mundo. Então tudo que Deus faz, Ele faz com excelência. Agora pense comigo, quando falamos bem de alguém, nós estamos louvando essa pessoa, certo? Nós estamos louvando ela. Quando nós fazemos uma declaração, quando você faz uma homenagem para essa pessoa, você escreve para ela, faz uma homenagem, você está louvando essa pessoa. Nós podemos louvar as pessoas, isso não é errado, isso é certo. Reconhecer a pessoa, isso é certo. Mas as pessoas não são perfeitas. Agora que vem a diferença, né? As pessoas não são perfeitas e você não consegue louvar as pessoas todo dia. Você não consegue louvar as pessoas em todo momento. Você não consegue reconhecer as pessoas constantemente, porque elas não são perfeitas. Mas Deus merece o louvor todo momento, porque Deus é perfeito. Porque Deus é santo. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Pode olhar, nós estamos aqui num momento maravilhoso de adoração a Deus, de louvor a Deus. Mas de alguma forma falhou aqui, eu acho que o instrumento do André e o Rodrigo teve que socorrer ele aqui. Não, alguém viu isso também ou não? Por quê? Porque por melhor que nós façamos, nós não somos perfeitos. E mesmo assim os nossos irmãos merecem ser reconhecidos, porque são bons músicos, são pessoas dedicadas, mas eles não são perfeitos, e eles não podem ser louvados todo momento. Nós reconhecemos o esforço, mas não é possível, porque nós erramos, nós falhamos, e Deus é perfeito, e obviamente Deus não vai falhar. Então, não é certo você chegar na igreja, por mais triste que você esteja, e eu também já entrei muito triste na igreja, muitas vezes triste, que eu não tinha nem vontade de ir para a igreja, mas o meu coração mudou, a minha disposição mudou, quando eu comecei a louvar a Deus. A minha disposição, o meu coração começou a mudar quando eu comecei a louvar a Deus. Eu me forcei a isso. Eu me obriguei a isso. Eu não vou ficar de braço cruzado. Eu sei quem é Deus. Eu ficaria de braço cruzado se eu estivesse num teatro vendo os atores. Porque eu não conheço nenhum deles. Eu não queria estar lá, eu estou lá. Eu ficaria de braços cruzados se eu fosse num show de música, eu nunca tinha conhecido aquela banda, eu ia ficar de braços cruzados porque aquilo não ia mudar a minha vida. Mas a pessoa que está sendo louvada nesse momento é a pessoa que eu conheço, é Jesus. E quantas vezes Jesus me socorreu e me abençoou. Só Deus é perfeito, então Ele merece ser louvado em todo momento. Em todo momento. Se esforce para isso. Mesmo que Tiago fale, alguém está enfermo, né? Chame os presbíteros. Alguém está triste, ore. Alguém está alegre, cante louvores. Mas eu me obrigo, muitas vezes, a louvar a Deus. Porque eu sei que isso vai fazer bem para mim. Vai fazer bem para mim. E nós podemos louvar a Deus, não é só com a voz, né? O Salmo 150 diz assim, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, louvem ao Senhor em seu santuário, no lugar que nós estamos reunidos, louvem ao Senhor em seu majestoso céu, os anjos. E a Bíblia diz que os anjos ficam 24 horas em nós, né? Lá é a eternidade, né? Não tem horas, mas no nosso pensamento os anjos ficam constantemente louvando a Deus. Louvem ao Senhor
em seu majestoso céu. Louvem-no por seus feitos poderosos. Louvem-no sua grandeza sem igual. Louvem-no com o toque da trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com os instrumentos de cordas e flautas. Louvem-no com o som dos símbolos. Louvem-nos com símbolos ressonantes. Tudo que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. E olha, o Salmo foi escrito há tanto tempo, né? Mais de quase 3.000 anos atrás. E nós usamos aqui, ó, instrumentos. Isso aqui não é um tamborim, mas é quase. É um para batucar. Nós usamos instrumento de cordas, olha. Porque até a Bíblia já falava isso. Louvem a Deus com instrumentos, com palmas na mão, né? Outro texto fala com palmas na mão. Louve com seu fôlego de vida, com as palavras. Louvem ao Senhor. Então, isso é louvor. Isso é o nosso louvor a Deus. Mas o que nós vamos aprender no texto lá essa noite? Sobre o texto que nós lemos. Nós vamos parar lá no Antigo Testamento, né? Então, naquele texto, irmãos, nós podemos aprender aqui, ou meditar, em 3 assuntos importantes. Primeiro assunto, dê a Deus o devido louvor. Esse é o primeiro assunto que o profeta se preocupou. O profeta não se preocupou em ouvir o que Deus tinha para falar. A gente quer muito ouvir o que Deus vai falar, o que Deus vai fazer, se Deus está fazendo alguma coisa, como vai ser as coisas, o que vai acontecer amanhã, como vai ser o meu resultado no emprego, se a porta vai abrir, se vai acontecer a cura. Nós estamos sempre preocupados com isso. Isso mostra que nós estamos preocupados conosco. E a história diz que 3 reis vai combater um outro rei de Israel, que era filho de Acabe. Lembra de Acabe que eu falei, que era casado com Jezabel, que tinham adoração por Baal. Então agora o filho dele é o rei, Jorão. O rei de Israel, de Judá, Josafá, e o rei de Edom. Então o cristão, vamos dizer que era cristão, né? Mas era o povo de Deus, se uniu até com um povo que Deus não queria que se unisse, para ir na batalha. Não, vamos nos reunir e vamos contra o rei de Moabe. Vamos nos reunir, vamos nos fortalecer e vamos. No caminho, eles não tinham água. Então, para você, num lugar daquele, caminhar tanto, não tem água, para você e para os animais, você vai morrer. Quando você chegar lá perto da batalha, você já está enfraquecido e você vai perder a batalha. Aí então, um dos reis, Josafá, teve a ideia, olha só. Nós precisamos de alguém por onde Deus fala, algum profeta. Então, falaram, olha, tem Eliseu. Só que lembra, tinha 3 reis juntos. Quando esses homens chegaram diante do profeta, preocupado com eles mesmos, preocupado com os animais, preocupado que não tinha água, preocupado o que ia acontecer, se iam ganhar ou perder a batalha, o que Eliseu fez? Primeiro, né, Eliseu falou assim, que vai ser o segundo ponto nosso, né? Ele não se agradou da situação. Então, ele não ia fazer a vontade daquelas pessoas do jeito que elas queriam. Eliseu estava bravo. O homem de Deus também fica bravo, viu, querido? E eu fico bravo às vezes também. O homem de Deus também fica bravo. Mulher de Deus também fica brava. E Eliseu, pelo texto, ficou muito bravo. Porque aquele homem foi ousado, um dos reis foi ousado ir atrás dele. E ele falou assim, não vou nem... Olha, eu só vou dar atenção para vocês porque o rei Josafá está junto. Porque senão eu nem ouvi a sua voz.
Então, imagina a situação daquele homem, como ele estava bravo, né? Mas ele mostra aqui o primeiro ponto que é importante. O que é importante não é o que você quer ouvir de Deus. Não é. O importante é você louvar a Deus. Dê a Deus o devido louvor. Não se esqueça disso. Ele disse assim, ó, agora tragam-me alguém que saiba tocar a harpa. Então o profeta era profeta. Ele não era músico. Não era músico. Ele não sabia tocar a harpa. Ele não sabia levar aquele monte de pessoa a louvar aqui como a Natália faz, né? E é bom ter essas pessoas que saibam, porque essas pessoas nos guiam a fazer o melhor louvor para Deus. E eu vejo que ela se esforça aqui e está sempre dizendo, irmãos, levanta a sua mão. Vocês já perceberam quando ela fala isso aí ou não? Levanta a sua mão. Como dizendo, você está diante de Deus. Você veio aqui para louvar a Deus. Não fique aí, sabe, se remoendo. Agora não é momento de se preocupar. Agora é momento de louvar a Deus. Antes que eles quisessem saber a resposta, o profeta falou assim, não, Senhor. Eu não vou falar com Deus, Deus não vai dar resposta nenhuma para vocês, enquanto nós não louvarmos a Deus. Porque Deus merece ser louvado. E olha que ele estava bravo, hein? Então, antes de qualquer coisa, Eliseu sabia que precisava mostrar reverência a Deus. É uma coisa que tem acontecido muito hoje, queridos. Parece que se perdeu a reverência a Deus. As pessoas não querem louvar a Deus, não querem adorar a Deus, não querem orar, mas querem ter milagre. Querem resposta rápida. Querem que Deus faça tudo no instante que elas quiserem. O profeta está nos ensinando aqui, ó. Arrume um músico. Aí ele fala, enquanto o músico tocava, o texto diz, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Aí na hora que Deus foi louvado, na hora do momento do louvor, o Espírito Santo começou a falar para Eliseu. Olha que maravilha, hein? Olha que coisa tremenda. Então Eliseu sabia que precisava mostrar reverência a Deus. Eliseu não tomaria nenhuma decisão sem que Deus fosse primeiro louvado. E é isso que nós temos que fazer, querido. Tudo que tem fôlego, louve a Deus. Eu lembro uma vez que eu estava lendo um artigo de Spurgeon e ele tinha que pregar. E na época de Spurgeon, né, as ruas não eram asfaltadas. Em Londres, naquela época, não era asfaltada. Não tinha carro, era carruagem. E caiu uma tempestade de chuva. E ele tinha que chegar em determinado lugar para pregar a palavra. Spurgeon. Aí ele foi olhar na janela e aquela chuva caindo. E ele fala, por um momento eu pensei, eu acho que eu não vou não. Se tivesse telefone, celular assim, a pessoa já mandava um zap, né? Ô varão, não dá para ir não, não dá para chegar aí não. Estou no trânsito, estou na chuva, estou no alagamento, né? Aí ele falou que quando abriu a janela, viu aquela chuva caindo, aí ele viu um passarinho, rouxinol, nunca esqueço, um rouxinol na árvore cantando, todo molhado cantando, passarinho. Spurgeon falou isso. Nós temos que ter coragem de reconhecer quando nós estamos falhando com Deus. Ele falou que viu o passarinho cantando, todo molhado. Aí ele falou, prepara a carruagem que eu vou pregar a palavra de Deus. Nossa, o passarinho todo molhado, ali na árvore, cantando. Ele falou, o passarinho estava louvando a Deus, e eu preocupado se eu deveria ir lá pregar ou não. Tente pelo menos, monte na carroça, no cavalo e tenta. Quem sabe a chuva para e você chega lá rapidamente. Por causa da sua ação, por causa da sua fé. Ele viu um passarinho cantando, eu não conheço o passarinho, mas dizem que o canto do rouxinol é maravilhoso. E ele todo molhado, o passarinho cantando para ele, e para mim também é isso, o passarinho estava louvando a Deus. Está chovendo? Louve a Deus.
Louve a Deus, aleluia. Deus em primeiro lugar, querido. Deus em primeiro lugar. O próprio Jesus nos ensinou isso. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O louvor nos ajuda a isso. Ele nos encoraja, nos anima. Eu ouvia falar, dos antigos, e você deve ter ouvido falar. E tem sentido isso aí. Quem canta os males espantas, Já ouviram falar isso aí? Quem canta, minha mãe dizia isso, os antigos, quem canta os males espanta. Você está forçando a tua própria natureza a fazer aquilo que o teu próprio coração, a tua própria mente não quer, mas você tem que fazê-lo. Porque é até melhor para você fazer isso. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, os discípulos falaram: Senhor, nos ensina a orar. E quando ele foi ensinar os apóstolos, não que o Pai Nosso tenha que ser repetido constantemente. O Pai Nosso é o que nós chamamos de um esqueleto da oração, a estrutura de uma oração. Então, a primeira coisa que tem que fazer, Jesus falou assim: vocês orarão assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O que Jesus está falando? A primeira coisa que você tem que fazer é louvar a Deus. Não é pedir. Não é chegar na presença de Deus: Senhor, desce fogo logo, abre a porta, cura, faz isso. Olha o que Jesus falou. Na oração que vocês vão fazer a Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é louvar a Deus. Depois vocês falam das suas necessidades. Depois vocês falam do que estão passando. Mas a primeira coisa é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Jesus ensinou que a primeira coisa é louvar a Deus. Dê a Deus o devido louvor. Toda vez que for possível. Mesmo que você estiver triste, se esforce para isso. Se esforce. No tempo do pastorado, eu tive que pregar em 2 funerais que foi muito difícil para mim. Muito difícil. Um que um jovem da igreja morreu com 21 anos de câncer. E ele descobriu o câncer com 16 anos. E ele era um músico maravilhoso. Eu fui pastor dele, ele tinha 16 anos de idade e morreu com 21. Aquele menino, ele estava fora do tempo dele. Ele estava muito avançado para o tempo dele. Com 17, 18 anos ele tocava um monte de instrumento. Era algo assim absurdo. E quando ele estava com câncer, muitas vezes ele foi louvar na igreja, tocar na igreja com febre. Quantas vezes? E cada louvor tremendo, cada noite de louvor tremenda, porque aquele menino sabia para que Deus tinha chamado ele, para louvar. Então aquele menino veio a falecer com 21 anos de idade. Ele chegou até a fazer transplante de medula, mas morreu com 21 anos de idade. E quando eu fui para aquele culto fúnebre, para pregar diante do caixão daquele menino, olha, irmão, sinceramente, foi difícil demais. Eu nem queria estar lá, é claro, Mas quando os irmãos falaram: não, nós vamos fazer aqui, nós vamos louvar a Deus. No culto fúnebre, vamos louvar a Deus. E alguém pode dizer: mas o que você vai louvar a Deus no culto fúnebre? Nós vamos agradecer a Deus nesse louvor pela vida desse menino. Porque com apenas aquela idade foi usado tremendamente por Deus. Por quê? Lembras que louvar é mostrar gratidão a Deus? Irmãos, naquela noite,
O louvor foi tão maravilhoso que, olha, eu que estava tão desanimado, tão triste pela morte daquele menino, por não ter tido poder, né? E é claro, imagina quantas vezes eu orei por ele, para que Deus curasse ele. E Deus não curou. E eu tinha que pregar agora no caixão dele aqui assim, ó. E eu tinha que subir no púlpito e pregar. E Deus, com aquele louvor, Deus me encorajou tanto, irmãos, a subir naquele púlpito e pregar sobre as obras do cristão aqui na terra. Eu preguei sobre as obras do cristão aqui na terra, em respeito àquele menino lá. Foi algo assim que até eu, né, achei que Deus me usou mais do que eu imaginei que poderia usar. E eu cheguei triste naquele lugar, nem queria estar lá. Mas foi o louvor daquele momento que mudou meu coração e tirou aquela tristeza terrível, aquele mal terrível que estava me consumindo, e me fez enxergar que mesmo o pouco tempo que aquele menino viveu na terra, Deus usou ele maravilhosamente. Maravilhosamente. Queria eu ver muitos cristãos velhos, cabelo branco, maduros, se permitir que Deus use como Deus usou aquele menino em tão pouco tempo. Segundo, essa é a questão do segundo ponto. O louvor nos livra das influências externas. O louvor nos livra. O louvor tira aquele mal da nossa mente. O louvor tira do nosso coração aquela dureza. Olha só o que o profeta falou. O profeta. Então não pense que ninguém é perfeito, viu? Ninguém é perfeito, nem um pastor, nem um bispo, nem um apóstolo, que nem existe apóstolo mais, não deveria existir, e o presbítero, quem quer que seja, nenhum é perfeito. Nenhum homem, nenhuma mulher. Lembra que eu falei para você que o profeta estava bravo? Ele diz assim, ó, por que veio me procurar? Para os reis. Perguntou Eliseu ao rei de Israel, vai consultar os profetas idólatras de seu pai e da sua mãe. Por que você vem falar comigo? Vai consultar os idólatras do seu pai e da sua mãe, que era Acabe e Jezabel, o Baal, lembra? O rei de Israel, porém, disse, vim procurá-lo, porque foi o Senhor que chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos do rei de Moabe. Eliseu respondeu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem sirvo, eu não lhe daria atenção alguma, se não fosse por respeito ao rei Josafá, rei de Judá. Então o profeta estava bravo. E ele chamou primeiro, e ele disse, chame, algumas traduções vão dizer assim, chame o tangedor. Alguém tem tradução aí assim, não? Chame o tangedor, ou chame um que toca instrumento, chame um músico. Lembra? Primeiro, ele falou assim, não, Deus tem que ser louvado primeiro. Segundo, eu não estou bem. Ele está dizendo, eu não vou ter revelação nenhuma de Deus, se meu coração não mudar. Olha só, ele está querendo dizer aqui, ó, eu preciso que meu coração esteja melhor diante de Deus. Deus não é meu empregado. Deus não vai fazer tudo o que eu quero. Somos propensos, irmãos, a nos irar com as pessoas. Somos propensos, né, a essas situações, a ficar irados, tristes. Isso impede que nossos corações estejam sensíveis à voz de Deus. O profeta sabia, se eu continuar com esse coração que eu estou aqui, Deus não vai falar comigo, não vai falar com ninguém. E não fala mesmo. Deus não é nosso empregado. Deus não tem cartão de ponto conosco. Hoje você tem que me falar porque hoje é domingo. Não. E por que Deus não vai falar? Porque meu coração está fechado para ouvir Deus. Eu estou bravo com o rei. Estou irado com esse homem. Estou querendo pegar ele pelo pescoço. Você viu o que ele falou? O que você vem fazer aqui perto de mim? Eu nem ia te ouvir. Eu não quero te ver. Eu não quero olhar na sua cara. Só por causa de Josafá eu vou dar atenção para vocês.
ele sabia que no estado que ele estava, querido, Deus não ia falar com ele. Não ia falar. Porque nós somos propensos a se irar. Tem pessoas que entram na igreja de braço cruzado, com ira, com raiva, por causa de alguém, por causa de algum motivo, por causa de alguma situação. E ela sai da igreja, ela vai embora, e a vida dela não mudou. E como pode você estar na presença de Deus e não mudar? Como nós podemos estar na presença de Deus e não mudar? Como nós podemos? Nós temos que abrir o nosso coração. Eu vejo aqui a menina falando aqui, a menina não, a Natália. A Natália falando, abra o seu coração. Esse é o momento de você, sabe, se desarmar. É o momento de você se humilhar diante de Deus e falar assim, não, sim, Deus, sim. O Senhor merece todo louvor. Eu me rendo diante de Ti, o meu coração está endurecido, mas eu me rendo diante de Ti. Até o profeta tem que fazer isso. Por que você não acha que você não tem que fazer? Porque eu acho que eu não tenho que fazer. Então veja, Eliseu estava perturbado. O profeta estava perturbado, estava irado com a presença de Jorão. Mas ele sabia que dessa maneira Deus não ia falar. E às vezes eu vejo muitas pessoas, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Já experimentou louvar? Já experimentou agradecer a Ele? Ou se você nem desfrutou do que você tem, do que Deus te deu, e você já quer mais coisa, né? A pessoa quer mais coisas, mas não consegue nem louvar a Deus por aquilo que Ele já fez. Não consegue agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez, já quer mais. Pare e pense nisso. A Bíblia está dizendo que um profeta, um dos maiores profetas, entendeu que primeiro nós temos que louvar a Deus. Que segundo, o louvor nos livra das influências externas. Você já aconteceu de você ouvir uma música e aquele negócio não sair da sua cabeça? Não? Já aconteceu com alguém aqui? Não? E às vezes você nem queria isso, né? E às vezes nem música cristã nem música de louvar a Deus, né? Eu não estou dizendo que você não tem que ouvir outro tipo de música, né? Então não posso ouvir, Roberto Carlos, né? Não estou falando que você não deva ouvir Roberto Carlos, mas você vê o poder da música. Ela entra na nossa mente, no nosso coração de uma forma poderosa. Agora imagine o louvor a Deus. Quando o tangedor pegou a harpa, chegou o músico está aí? Tá. Nos leve a louvar a Deus. E Deus vai se manifestar aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. É claro que não precisa, né? Para Deus, não precisa de instrumentos assim, ou às vezes tão caro, né? Não é que precise disso. É que isso vai dar maior qualidade ao louvor. Mas se você louvar, né, não no seu íntimo, cantando, louvando a Deus, você pode ter certeza, Deus vai falar com você de forma maravilhosa. O louvor nos livra das influências externas. O profeta estava sob uma influência maligna, porque o rei Jorão era um homem mau. E você ficar perto de pessoas más não é bom, né? Ninguém quer ficar, né? Então, Jorão estava lá, sendo um rei mau, foi falar com o profeta que quer ouvir a Deus. O homem faz um monte de coisa errada, né? Idólatra, não honra a Deus como se deve, e vai lá, o que Deus tem para falar para mim? Deus não é teu empregado. Abaixa a bolinha aí, rei. Chame um músico. Nós vamos fazer aqui um culto. Nós vamos louvar a Deus primeiro. E vamos esperar Deus falar. E nós fizemos o mesmo que o profeta falou. Vamos louvar a Deus. Louvamos com 4 louvor. E agora nós vamos ouvir Deus falar. E Deus está te falando. Todo louvor, o primeiro louvor,
a primeira ação é louvar a Deus. Você quer ter comunhão com Deus, você quer ficar livre das influências externas. O que é influências externas, né? Do profeta foi o rei mau que estava do lado dele. Acho que o profeta estava tão bravo que ele queria orar para Deus já acabar com a vida daquele rei lá. Tão bravo que ele estava, né? Mas ele falou, não, eu vou louvar a Deus, vou acalmar meu coração e Deus vai falar conosco. As influências externas, querido, nós precisamos se livrar disso aí. Você sabe que tem muitas pessoas afastadas das igrejas, muitas pessoas, por causa de influências externas, de ouvir as pessoas falando mal de outra, de alguma notícia ruim sobre a igreja. Tem um monte de gente aí que foi contaminada e agora ela não quer mais nem saber de Deus, não quer mais nem saber de louvar a Deus, como se Deus tivesse culpa que a pessoa tivesse feito tantas coisas erradas. Porque Deus tinha que fazer o quê? Matar aquela pessoa? Não, Deus quer usar você. Deus quer usar o teu coração. Mostre para essa pessoa que você ama a Deus, que você vai louvar a Deus. Aleluia. A ira, querido, endurece os nossos corações. A ira endurece e o profeta está irado. Mas olha o que a Bíblia diz. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz, na verdade foi Jesus que disse, quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem e o seu coração não entende. E não se voltam para mim, nem permite que eu os cure. Jesus lembrando o que o profeta Isaías disse. A situação do povo que não queria mais saber de Deus. Por quê? Porque estava com o coração endurecido. Por quê? As influências externas. As influências más levam as pessoas a endurecer o coração. Então, segundo, o louvor nos livra das influências externas. Seja ela qual for. Nós viemos para a igreja para a primeira coisa a fazer, louvar a Deus. E quando nós louvamos a Deus, os nossos corações são transformados. Terceiro e último, o louvor nos prepara os nossos corações para ouvir a Deus. Foi o que aconteceu. O louvor preparou o coração do profeta para ser o porta-voz. Porque não é fácil ser o porta-voz de Deus. Nunca foi e não vai ser. A responsabilidade de ser o porta-voz de Deus é muito grande, queridos. Muito grande. Ser pastor, ser um pregador, você fala assim, não, Deus está falando isso. É uma responsabilidade muito grande. As pessoas que ficam dizendo assim, Deus falou para você não casar, Deus falou para você casar, Deus falou para você fazer isso, Deus falou para você fazer aquilo. Eu prefiro me basear na Bíblia. Eu prefiro me basear na Bíblia do que nesse tipo de... Bom, Deus não... Acho que não me usa para isso, né? Para ficar falando para a pessoa o que ela deve fazer da vida dela. Eu prefiro abrir a Bíblia e, por meio da Bíblia, ouvir o que Deus tem para falar. E aqui está, né? O louvor prepara os nossos corações para ouvir a Deus. O profeta não ia ouvir a Deus se não falasse assim, primeiro vamos louvar a Deus. Porque o louvor nos livra dos males. O louvor liberta os nossos corações. Aí ele diz assim, o louvor prepara os nossos corações para ouvir a Deus. Então o profeta agora tem uma resposta para eles. Ele diz assim, assim diz o Senhor, este vale seco se encherá de poços de água, onde não tinha água. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão nem vento, nem chuva, mas o vale se encherá de água. Olha que milagre maravilhoso.
vai cair água ou aparecer água sem nem o céu fazer nada de extraordinário, que nós estamos acostumados, né? Aí começa a ventar, começa a relampear, e você fala, vai chover. Não, Deus vai fazer um milagre aqui. Olha o que Deus falou para o profeta. Terão o suficiente para vocês, seus rebanhos e até outros animais. Então, aqui, queridos, nós podemos ver que o louvor tem poder de nos acalmar. O louvor tem poder de quebrantar os nossos corações. O louvor tem poder de abrir os nossos olhos, que o coração endurecido não deixa. O louvor tem poder de abrir os nossos corações para ouvir o que Deus tem a falar. E não só isso, o louvor nos ajuda a aceitar o que Deus tem a nos falar. É isso, um pouquinho do que o louvor pode fazer por nós. O louvor tem que ser a primeira coisa do nosso coração. O louvor nos livra das influências más ou externas. O louvor prepara os nossos corações para ouvir a Deus. Se você está vivendo esse momento, que você quer que Deus fale com você, que Deus dê um sinal, que Deus faça um milagre, comece louvando a Deus. Porque eu tenho certeza que se você fosse em determinado lugar e você visse uma peça de teatro, você talvez iria ficar em pé e ia lá. Todo mundo. Você nem conhece aquelas pessoas. Você vai bater palma. Você vai levantar a mão, você vai assoviar, você vai fazer um gesto de que você está feliz com aquela situação, com aquele momento. Então, louve a Deus. O seu coração vai estar pronto para ouvir o que Deus tem a dizer. Amém? Eu quero encerrar, quero concluir, dizendo para você: Deus deseja ser louvado. Não que Ele precise, tá? Deus não precisa do nosso louvor. Deus não precisa, Deus não tem carência de que o ser humano precise louvar a Deus, porque, não, Deus está sendo louvado constantemente no céu. A Bíblia diz isso, constantemente sendo louvado no céu. Então Deus não é carente. Deus não está precisando de pessoas para que louve Ele. Deus não precisa. Isso é para o nosso próprio bem. Então, Deus deseja falar conosco. Deus deseja nos conduzir. Deus deseja nos guiar, nos curar. Mas Deus deseja que nós o louvemos. Que nós mostremos esse amor por Ele. Ele deseja que você o louve de uma forma plena. E essa forma plena só é possível por meio de Jesus. Eu quero encerrar com isso. Porque uma pessoa que não está em Cristo Jesus, ela pode louvar a Jesus acompanhando as pessoas, batendo palma, fazendo algum gesto, mas lá no fundo, no coração, ela não está fazendo isso conscientemente, né? E olha o que o autor dos Hebreus diz, para nós encerrarmos: assim, pois, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Nós estamos no tempo da graça, e a graça só está entre nós por causa de Jesus. E agora, nós não estamos mais na antiga aliança, nós estamos na nova aliança. E nós precisamos fazer isso por meio de Cristo. Como? Cristo estando em nossas vidas, reconhecendo quem é Jesus, aceitando o que Jesus é, o que Ele fez na cruz do Calvário. Esta é a maior gratidão que Deus quer. Deus quer que nós louvemos Ele por meio de Jesus. Por quê? Porque Ele deu o melhor para nós. Ele deu o Seu Filho para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós fôssemos limpos
limpos de toda maldade, para que a justiça de Cristo esteja aplicada em nossas vidas, e quando Deus olhar para nós, olhar para nós como filhos, por meio de Cristo. Então, se você crê em Jesus, você vai estar louvando a Deus da melhor forma que Deus quer. Da melhor forma que Deus quer. Se você falar assim, não, eu creio em Jesus, eu aceito a Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, você vai estar fazendo o melhor louvor que Deus quer. Amém? Creia em Jesus, faça dele a sua razão de viver, pois Ele é o Filho de Deus. Jesus deu a vida por nós. Há uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira profissional, muito, muito, muito. Eu sei que quem estava por trás de tudo isso foi Deus, eu sei, mas eu não podia deixar de agradecer essa pessoa. Se eu tenho o que eu tenho hoje, se eu tive todo esse tempo trabalhando, se eu construí minha família, se eu tenho meus bens, porque Deus usou uma pessoa, um homem, para me ajudar muito na minha vida financeira, quando eu estava começando, na minha vida profissional, quando eu estava começando. Ainda moleque lá, e eu não esqueci até hoje, hein? Já se passaram 40 anos. E sempre que eu posso, eu vou visitar essa pessoa. E ela já está com quase 90 anos. E eu levo um presente para ela. Toda vez que nós vamos lá, eu e a Célia, eu levo um presente para ele. Eu abraço ele, eu agradeço ele, eu louvo pela vida dele, daquele homem, porque eu fico imaginando, Deus, se o Senhor não tivesse usado aquele homem por tanto tempo para me abençoar, eu sei que Deus estava por trás. Antes de louvar aquele homem, eu louvo a Deus. Agora imagine, querido, eu fico pensando, eu imagino como minha vida foi impactada profissionalmente, financeiramente, na minha família, nos meus bens, porque Deus usou um homem para me abençoar profissionalmente. E Jesus? O que Jesus fez por nós? O que Jesus fez por nós na cruz do Calvário mudou o nosso destino. Nós vamos para o céu por causa de Jesus. E quem não tiver Jesus não vai para o céu. Quem as pessoas aceitaram não. Quem não tem Jesus, o apóstolo João diz, não tem a vida eterna. Mas quem tem Jesus tem a vida eterna. Então você deve louvar a Deus por causa de Jesus na tua vida. E quando você vir para esse lugar, você tem que falar assim, não, eu tenho que louvar a Deus porque Ele enviou o seu Filho. E o seu Filho mudou o rumo da minha vida, o meu destino. Eu estava perdido, abandonado, largado. Mas Jesus me deu uma nova vida, me deu um caminho, me deu a vida eterna. Aleluia! Então toda vez que você puder, louve a Deus. A sua vida vai ser impactada tremendamente. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus? Ó Senhor, Deus do universo, Criador de todas as coisas, Deus que é bom, Deus que é misericordioso, Deus que nos ama incondicionalmente, Deus que abriu mão do seu único Filho para nos resgatar da maldição do pecado, do nosso mal maior. O Deus que abriu o céu por meio de Jesus para que
nós pudéssemos entrar pelas portas celestiais para a vida eterna. Senhor, eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço, porque ninguém poderia fazer isso por mim, se não fosse o próprio Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de Jesus Cristo na terra, pela morte de Jesus na cruz do Calvário, pela ressurreição de Jesus, pela sua ascensão ao céu, e por agora Ele reinar como Senhor das nossas vidas, porque o meu destino foi transformado, a minha vida foi impactada, e agora eu estou pronto a entrar nas mansões celestiais, por causa daquilo que Jesus fez por nós. Obrigado, Senhor. E se tiver alguém aqui nessa noite que ainda não conhece Jesus, que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, e o louvor dessa noite, e que a palavra dessa noite transforme essa pessoa, liberte esse coração, e o Senhor a salve, porque ela vai confessar que Jesus é o Senhor da sua vida. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada em nome de Jesus.